15 de junho, quarta-feira de 2022. A partir de agora, mais uma edição do nosso Farol de Limeira, que contará com várias atrações, e a primeira delas é o retorno do nosso grande companheiro e amigo Ronei Costa Martins, arquiteto e urbanista, pai do Benício, que está de volta para a alegria de todos nós aqui. Ronei, mais uma vez, uma alegria imensa tê-lo novamente aqui no nosso programa. Ronei. Olá, Beto, bom dia, alegria estar entre vocês depois deste período. Esse longo e tenebroso inverno, aliás, estamos com um longo e tenebroso inverno, né, Ronei? Exatamente, o inverno veio para nos impor alguns agasalhos, né, Beto? Eu vejo que você está sem chapéu, deve estar sofrendo aí no seu escritório também. Chapéu para as horas necessárias. O Beto, eu preciso, devido à calvície, eu preciso usar ou chapéu ou touca. Nesse momento eu estou de touca, eu só tirei para aparecer ao vivo aqui, porque senão eu estaria de touca. Tá bom. Bom, Rony, eu preciso aproveitar os seus conhecimentos, talvez seja inclusive destaque na edição da Tribuna de Limeira, nesse final de semana. Eu estou preocupado e surpreso ao mesmo tempo com a questão da Praça da Maria Buzuli. A Prefeitura, claro, você está sabendo, anunciou uma reforma que vai demorar 6 meses, e a primeira polêmica, Rony, se concentrou no destino dos comerciantes, né, do pessoal que tem trailer ali. Mas como é uma região que eu passo todos os dias, eu estou muito mais preocupado, além do destino dos comerciantes, que é claro, é importante, mas com a fluidez do trânsito, porque aquela região é um gargalo importantíssimo, principalmente com o aumento do número de bairros além do anel viário. O que você tem a dizer sobre isso, Ronei? Olha, Beto, eu não conheço o projeto a fundo para emitir uma opinião técnica suficiente para embasar este nosso debate. Eu quero acreditar que o setor de trânsito da Prefeitura fez um estudo de fluxo viário para poder impor estas reformas. Portanto, eu estou aqui na expectativa que os meus colegas especialistas na área de trânsito tenham se dedicado na elaboração e na simulação de modelos virtuais que possam prever situações como estas, não é? Então eu estou aqui com a expectativa de que isso tenha sido previsto. Entretanto, Beto, como eu não vi o projeto, não, eu vi apenas imagens na imprensa, o que são insuficientes para qualquer análise mais aprofundada, baseado nesta falta de informação, eu quero acreditar que os profissionais da Prefeitura, sobretudo da área de trânsito, tenham se dedicado para resolver esta questão. Tá bom, então eu vou te colocar uma questão como se eu fosse um professor de arquitetura e você meu aluno, só que com a diferença que eu não sei absolutamente nada e você sabe bastante. Ronei, meu caro aluno, como é que você desenharia uma rotatória em forma de praça? Porque lá, meu amigo, lá mais é uma grande rotatória do que propriamente uma praça, concorda? Exato, é uma grande rotatória. Eu colocaria 2 aspectos. Há uma rotatória semelhante a esta, em Campinas, em Barão Geraldo, logo na entrada de Barão Geraldo, no início da Avenida Santa Isabel. Para quem conhece aquela região, fica fácil de localizar. Há uma rotatória muito semelhante à rotatória da Praça Maria Buzolin, em Barão Geraldo. Lá, a rotatória ela é, primeiro, semaforizada, o que já ajuda na questão da fluidez do trânsito. E um outro aspecto fundamental, Beto, são as faixas elevadas de pedestres. Essas faixas elevadas, popularmente conhecidas como lombofaixas, elas garantem o acesso àquela rotatória que se transformou numa praça. Hoje é uma das praças mais visitadas da cidade, não é? Com um profundo apelo popular, sobretudo, Beto, por conta do comércio. É importante que diga isso. Se os comerciantes saírem dali, a praça pode perder um de seus atrativos. O que não podemos admitir, não é? O comércio naquela região é um ponto que nós chamamos na arquitetura de ponto nodal, ou seja, um ponto de atração de público. Mas é inegável e nós não podemos descartar que o comércio é um dos atrativos. A retirada do comércio de lá pode desestimular a visitação à praça, por exemplo, por mais linda que ela esteja após a reforma. Então esta é uma questão fundamental, mas eu pensaria em 2 aspectos, Beto. A depender do fluxo e do estudo de fluxo. É importante que isso fique pontuado. A depender do fluxo viário, a semaforização e a faixa elevada de pedestres são 2 dispositivos que podem ajudar na garantia da qualidade de vida e da segurança dos usuários daquele equipamento urbano.
Vou incluir dois aspectos também, meu caro Ronei. Existe a questão da feira, que é realizada nas imediações ali, às quintas-feiras, e uma outra questão, que essa é bem eventual, existe uma fábrica lá perto, antiga fábrica de calçados Buzulim, hoje é uma fábrica de papelão, e é bem comum que caminhões imensos, imensos, manobrem exatamente no trecho que dá acesso à Igreja Bom Jesus ali para baixo. Ou seja, quando um caminhão desse sai ou entra nessa companhia, o trânsito simplesmente para. Então, nós temos vários gargalos ali. E eu vou te dizer uma coisa, eu estava me lembrando agora aqui de um entroncamento que eu conheço numa cidadezinha que faz divisa com o Brasil, na Argentina, Puerto Iguaçu, essa cidade. Existe eu nunca vi isso, mas existe, eu vi um entroncamento com 7 ruas. São 7 ruas e não tem nenhum semáforo. E não acontece colisão, não acontece absolutamente nada. E sobre essa questão de semáforos, aqui em Limeira se tornou muito comum. Deu problema no trânsito, coloca um semáforo. Você acha que talvez seja esse o destino, então, para essa praça? A questão do semáforo, Beto, eu sempre olho do ponto de vista do pedestre. Nós, urbanistas, sempre partimos do pressuposto que a cidade é para as pessoas e não para os veículos. É importante que isso fique claro. Na hierarquia do uso do espaço urbano está primeiro o pedestre, depois o ciclista, não é? E depois os outros modais de transporte. Na sequência, bicicleta, motocicleta, ônibus, que acolhe o maior número de pessoas, e por último, o veículo. Então é importante dizer que o semáforo, ele é um dispositivo que garante acesso ao pedestre. Eu vou dar um exemplo. Aquela rotatória da antiga de Livesa, onde hoje é o Covabra, aquela rotatória ela era impossível de ser acessada pelos pedestres. Eles não conseguiam atravessar por ali. Com o advento do semáforo, os pedestres passaram a ser respeitados, porque no sinal vermelho para o veículo, o pedestre pode acessar os espaços que desejam. Portanto, é importante dizer que o semáforo cumpre um papel de humanizar a cidade para o pedestre. É óbvio, Beto, que isto dificulta o trânsito de veículos, não é? Às vezes disciplina, em alguns casos, mas a prioridade do semáforo, Beto, eu sempre digo, é para garantir o acesso do pedestre aos equipamentos urbanos, às praças, enfim. Isso é importante dizer. Fechou, exatamente é isso, porque é uma das críticas também que eu fiz em vários artigos em relação ao risco que os pedestres correm lá naquela região permanentemente. Uma última pergunta, em relação ao estacionamento, então, de carros, talvez a praça diminuída ou houve uma reforma há alguns anos aqui na Praça da Catedral de Nossa Senhora das Dores, onde o estacionamento de veículos ele ficou inclinado. Antes ele era ao lado, paralelo à calçada, mas agora ele está, se não me engano, em 45 graus. Como que a gente planeja estacionamento num espaço físico redondo, Ronei? É uma grande dificuldade, é um grande desafio, não é? A hipótese de fazer em espinha de peixe, ela é sempre mais adequada, porque isso facilita o acesso ao estacionamento, como aconteceu na Praça da Catedral. Isso facilita o ato de estacionar e o ato de retirar o veículo. Quando você faz um estacionamento a 90 graus, não é que é o tradicional, você dificulta as manobras e isso atrapalha o fluxo, porque na medida em que o veículo que deseja estacionar, ele for manobrar para fazer o estacionamento, ele trava o trânsito. Se você faz um estacionamento em espinha de peixe, no fluxo viário, isto garante um estacionamento em manobra única, o que traz mais mobilidade e mais funcionalidade para o trânsito. Portanto, esta é uma opção sempre interessante. Na praça, como ela é uma circunferência, pode ser que esta estratégia funcione, pode ser que não. Eu não consigo dar uma resposta sem fazer ensaios. Nós, na arquitetura, temos simuladores, não é, de desenho que nos ajudam a fazer esses estudos. Por isso, eu acredito que a prefeitura e os técnicos tenham utilizado. A princípio, me parece que o modelo espinha de peixe pode ser o mais interessante. Mas eu não consigo dizer isto sem fazer as simulações de fluxo naquela região, não é? Então, para finalizar, eu não tenho essa resposta imediata. Tá bom. Então, eu vou te dizer assim, duas coisas, então. Eu já pedi para o nosso companheiro aqui, o Antônio Cláudio Bonturim, para recuperar
esse projeto e fazer essa solicitação junto à Secretaria de de Comunicação da Prefeitura, e depois eu vou te encaminhar. E uma outra sugestão, e agora a sugestão mesmo, leve o Benício, já que nós estamos falando de catedral. Nesse final de semana teremos os festejos juninos lá na Catedral de Nossa Senhora das Dores. Tem espaço kids, tem espaço para criança, tem um bate-papo gostoso. E foi lá que, inclusive, aquela região lá que eu te forneci informações alegres para a sua vida política, foi exatamente naquele entorno lá, tenho certeza que você se lembra. Guarde essa dica aí, vale a pena levar o Benício na festa da Catedral. Ronei, muito obrigado pela contribuição, pelo seu retorno, você é uma pessoa importantíssima para a cidade, especialmente aqui para o nosso Farol e para a Tribuna de Limeira nesta nova fase, viu, Ronei? Muito obrigado, Beto. Meu filho adora festa junina, com certeza eu vou levá-lo. E aqueles encontros no entorno da catedral eu jamais esquecerei. Não é? Eles ficaram tatuados na minha memória para sempre. Foram encontros, de fato, que me trouxeram grande alegria e um grande amigo, o que é muito mais importante. Um amigo que eu quero levar por toda a vida, que é você, Valeu. Roberto Lucato. Grande alegria tê-lo no hall das pessoas queridas, para mim e para minha família. Fica bem, Beto. Muito obrigado pela oportunidade. Tenham todos um bom dia. Igualmente, fique em paz. Obrigado.